Essa é uma aula de bioquímica do curso de Bioquímica de Nutrientes aplicada à Clínica e Patologia. Nós estamos no término do nosso curso. Eu fiz uma aula para vocês que a Patrícia Morato repassará sobre pele, mas hoje eu quis vir aqui falar com vocês sobre o que nós passamos esse período todo. Algumas aulas eu gravei para vocês, a maioria eu fiz ao vivo. Tentei ensinar o máximo que eu podia, passei toda a informação que eu tinha ou que eu podia ter nesse momento. E vamos conversar alguma coisa e relembrar o passado. Câncer é uma mutação. A célula neoplásica é uma célula que sofre uma alteração comportamental. Nós às vezes tememos muito o câncer, e eu mesmo já cheguei a temer bastante o câncer, principalmente quando ele se desenvolveu no meu pai. E eu comecei a estudar o câncer de uma forma mais constante. E nas minhas avaliações, principalmente do ponto de vista comportamento bioquímico, a célula neoplásica ela é caracterizada por ter uma alta capacidade replicativa. Ela é, ou pelo menos em grande parte, elas são altamente replicativas e, portanto, elas são altamente biosintéticas. Como vocês viram nesse nosso curso, toda célula que é altamente replicativa, ela faz um processo chamado de anabolismo. E ela faz biossíntese. Não só biossíntese de proteína, mas ela faz biossíntese de tudo. Então o caminho metabólico dela, a glicólise anaeróbia, o metabolismo oxidativo, seria como se fosse uma balança. O metabolismo oxidativo de uma célula neoplásica, ela é maior do que uma célula normal? Um pouquinho maior, sim, mas ela, em comparação com a glicólise anaeróbia, ela é ínfima. Outro ponto interessante é que o ciclo da pentose na célula neoplásica também é altamente desenvolvido. E por que a célula neoplásica faz isso, né? Mudanças genéticas ou epigenéticas levam a célula neoplásica a se comportar de uma forma altamente replicativa. Então imagina você que a célula neoplásica é como se fosse uma erva daninha que está presente no seu jardim. Ela se preocupa em absorver os nutrientes e crescer. Dois nutrientes fundamentais para o crescimento da célula neoplásica nós já vimos discutindo há muito tempo. Por exemplo, a glicose. Quando a sua célula pega a glicose, essa célula absorve a glicose, armazena a glicose ou fosforila essa glicose. Essa glicose vai gerar ATP e NADH, e nesse caminho bioquímico a sua célula neoplásica vai gerar o piruvato, que vai dar origem à alanina, um aminoácido. Mas a glicólise anaeróbia dela é tão intensa que ela faz muito ácido lático ou lactato. E ao fazer muito ácido lático ou lactato, ela acidifica o meio onde ela está, gerando prótons e hidrogênio. Ao gerar prótons e hidrogênio em grande quantidade, ela gera um processo inflamatório. E ao gerar um processo inflamatório, ela gera uma instabilidade do tecido, propiciando um risco aumentado de metástase. Os estudos em biópsia mostram que, à medida que eu encontro mais desidrogenase lática e lactato no tecido neoplásico, o risco de invasibilidade desse tecido é maior. Mas ao mesmo tempo, a célula neoplásica gerando lactato gera inflamação, gera inibição da fagocitose. E olha que interessante, porque você tem nesse tecido local um aumento da inflamação e uma diminuição da resposta celular. Com isso, o tecido se propaga de forma mais fácil. Mas voltamos aqui. Você faz o piruvato. O piruvato ele entra no ciclo, na mitocôndria, fazendo o ciclo do ácido carboxílico, gerando acetilcoenzima A. Ao gerar acetilcoenzima A, você vai rodar o ciclo do ácido tricarboxílico, vai gerar o citrato. Fora, né, da mitocôndria, o citrato vai fazer de novo acetilcoenzima A e vai gerar o que? Ácidos graxos. O glicerol ele vai ser gerado aqui na glicólise anaeróbia. Aí eu vou fazer o que? Vou fazer ácidos graxos e vou fazer triglicerídeos. Ou eu vou fazer ácidos graxos ligados ao glicerol e vou inserir uma colina,
uma serina ou metanolamina e fazer o que? Fosfolipídios para compor membrana celular. E aí eu tenho mais um substrato. O estímulo de mTOR estimula HIF1-alfa, que estimula a biossíntese de aminoácidos. Ao mesmo tempo, o estímulo do mTOR estimula a SRBP, que estimula a síntese de lipídios. E a partir da glicose, a sua célula neoplástica faz esse caminho. Outro produto que ela faz é o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato transaminado pelo BCAA gerará glutamato. O glutamato vai fazer o que? Vai transaminar outras reações. Então, o glutamato é um aminoácido fundamental para a replicação celular. Tanto é que células de alta replicação celular precisam de muito glutamato. Como o interócito que você tem, você dá glutamina para ter essa replicação aumentada. Você pode dar o glutamato. O glutamato vai transaminar os seus ácidos, por exemplo, o glutamato vai transaminar o oxalacetato para aspartato, o fosfoglicerato para serina, a serina vai fazer a glicina, o piruvato vai fazer a alanina, ou seja, o glutamato é um transaminador principal do nosso corpo. E nós fazemos esse glutamato a partir do ciclo do ácido carboxílico, transaminando o cetoglutarato, gerando o nosso famoso glutamato. O glutamato vai ser importante na transaminação, automaticamente no anabolismo celular. Por isso que a glutamina, como um produto que já é o fornecedor de glutamato para o seu corpo, potencialmente ele é capaz de gerar o que? Estímulo, ou não diretamente o estímulo, né? A sua célula neoplásica ela vai crescer mais rapidamente em presença de glutamato ou glutamina. Outra possibilidade, estou estudando agora, em animais, em ratos já há alguma coisa comprovada, é o próprio BCAA. A leucina estimula a mTOR, né? Mas também o BCAA é transaminador para gerar o glutamato a partir do alfa-cetoglutarato. E aí você tem o que? Um risco maior de transaminação. Mas não para por aí, né? Se fala muito hoje em ácido fólico e câncer, assim como se fala muito em metionina e câncer. Por quê? Metilação. A metilação ou ciclo de um carbono, vocês se lembram, né? Metionina, adenosina, S-adenosilmetionina. Então vamos pegar desde o começo. A metionina se liga à adenosina, que é dada por um ATP, tá? Forma a S-adenosilmetionina. A S-adenosilmetionina vai metilar alguém. Esse alguém pode ser o que? A fosfatidiletanolamina para colina. E vai ajudar você a fazer o que? Membrana celular, fosfolipídios. Essa adenosina vai se transformar em S-adenosil-homocisteína. Depois ele vai perder essa adenosina, vai se transformar na homocisteína, que depois vai ser revertida para metionina usando ácido fólico B12, betaína, glicina, glutamina. E aí tem esses produtos associados a o que? A hiperproliferação tecidual. Alguns estudos indicam que um marcador de invasibilidade em alguns cânceres é a glicina. A glicina aumentada pressupõe-se maior capacidade de metilação. Mas a sarcosina é outro. Por quê? A sarcosina é o resultado da metilação também. Então, alguns marcadores de invasibilidade de câncer são derivados do ciclo de um carbono. Então, trabalhar no anabolismo na célula neoplástica acaba não sendo uma coisa muito difícil. Outro ponto importante é que fatores de crescimento estimulam o crescimento da célula neoplástica. O IGF-1, por exemplo, o hormônio de crescimento, é uma possibilidade. Tanto é que pacientes que já têm um câncer, se ele usar o hormônio de crescimento, o câncer dele vai crescer mais rapidamente. Mas pensa muito bem na possibilidade de uma insulina funcionar com esse fator de crescimento aqui. Uma resistência periférica à insulina pode estimular o crescimento de células neoplásicas. A insulina é o fator de crescimento, estimula diretamente o AKT. Esse AKT vai estimular o mTOR. O mTOR vai estimular o que? A biossíntese, tanto de proteína quanto de lipídios. Outro dado interessante é associado ao ciclo da pentose. Você, tendo um ambiente propício, anabolizando, estimulando o ciclo da pentose, você vai gerar o que? Bases para fazer DNA e RNA. Outro ponto que deve ser considerado é o papel da glutamina na geração de quê?
de bases purinas e pirimidinas. Some tudo no caminho anabolizante e você começa a entender que o metabolismo da célula neoplásica não é algo difícil de você modular. Se você baixar ao máximo a insulina usando uma dieta com baixo índice de carboidrato e ao mesmo tempo limitar a ingestão de glutamina no seu paciente, é uma abordagem que pode trazer uma vantagem para ele. Existem outros produtos, e aí eu gostaria que vocês olhassem esse caminho bioquímico com muito carinho, porque há, por exemplo, chá de graviola que inibe a captação de glicose pela sua célula. Há outros caminhos bioquímicos, como o farmacológico, como o tratamento tradicional, mas se você aliar uma dieta bem feita a uma abordagem terapêutica, com certeza a eficácia vai ser maior. Um exemplo, você sabe que esse lactato gerado aqui acaba sendo ruim para a célula neoplástica, acaba sendo ruim para o seu corpo. Porque quanto mais lactato você gerar, mais invasiva vai ser a sua lesão neoplásica e mais resistente ao tratamento será também, particularmente a radioterapia. Será que você consegue fazer com que a célula produza menos lactato? Será que se você aumentar o metabolismo mitocondrial e ao mesmo tempo diminuir o aporte de glicose, você não limita a produção de lactato, limita a alteração do pH, limita a inflamação e limita o efeito limitante do lactato na fagocitose por macrófagos? Se você aumentar a perfusão sanguínea aqui, será que você não melhora a função mitocondrial? Melhorar a função mitocondrial para fazer o quê? Para melhorar o metabolismo oxidativo, produzir mais citrato que vai sinalizar para a inibição da glicólise anaeróbia? Então entender bioquímica é mais do que simplesmente você aprender por aprender. Se você entende bioquímica e aplica no seu consultório, você vê o paciente de outra forma. Existe também a individualidade. Você pode manipular a dieta do seu paciente, manipular o tratamento dele para obter um resultado melhor. O que você precisa fazer é só entender o que está acontecendo. Não é uma coisa difícil. Por exemplo, a metformina que estimula a MPK, que inibe esse caminho de biossíntese, que estimula o metabolismo oxidativo, está sendo usada para câncer. A pessoa começa a pensar, o dicloracetato, que estimula o metabolismo mitocondrial, é uma droga órfã para tratar câncer. A vitamina K2 no Japão tem sido estudado para carcinoma hepatocelular, porque ela inibe a piruvato deshidrogenase quinase, aumentando a atividade do complexo piruvato deshidrogenase, aumentando a entrada de piruvato dentro da mitocôndria para fazer acetilcoenzima A, diminuindo o lactato. Outro ponto interessante é o que? Usar as coisas para tratar seu paciente. Você poderia, por exemplo, administrar bicarbonato antes de uma radioterapia. Com certeza os médicos não vão ligar muito para isso, os médicos oncologistas. Mas se você administrar um bicarbonato antes de uma quimioterapia, você aumenta a eficácia da quimioterapia. O seu paciente precisará de menos quimioterapia, automaticamente menos efeito imunomodulador nas células que têm alta capacidade replicativa, particularmente a radioterapia. Perdão, eu falei químio, né? É rádio. Se você diminuir a necessidade da radioterapia, você vai ter o que? Menor inibição do seu tecido hematopoético. Automaticamente a baixa dos leucócitos, a baixa excessiva de plaquetas, vai ocorrer em menor intensidade do seu paciente se você faz um tratamento bem feito. Eu fico pensando assim, né, gente? Nós devemos usar tudo que nós sabemos para o benefício do paciente. O conhecimento do campo de batalha, que é o corpo do seu paciente, da fisiopatologia, é muito importante. Outro fato importante é que a P53 liberada estimula o metabolismo oxidativo e ao mesmo tempo inibe a síntese, né, a glicólise anaeróbia, e inibe a síntese de ácido graxo. Aí seu paciente aumenta a P53 como uma resposta de adaptação metabólica. Então se você pegar o seu paciente e o marcador P53 estiver muito elevado, entenda uma coisa: P53 não é um marcador do câncer. P53 é o marcador do metabolismo que o seu câncer está fazendo. Quanto mais alta a P53 está,
maior é a tentativa de correção do seu corpo para que as suas células neoplásicas voltem ao normal. Automaticamente você conclui que a sua célula neoplásica é altamente biosintética. E aí você aborda um tratamento. Dá alimentos que só a sua mitocôndria pode usar, como ácidos graxos, por exemplo, é uma opção terapêutica. O ácido graxo ele não é anabolizante em si. A sua célula dificilmente vai usar o ácido graxo para fazer anabolismo, mas ele pode usar esse ácido graxo para fazer energia. Quando você dá uma opção energética para a sua célula neoplásica, dificilmente a sua célula neoplásica vai usar só aquilo que ela quer. Então você limita o anabolismo se você fizer uma dieta mais rica em ácidos graxos. Nós às vezes temos preconceito contra gorduras, né? A gente não deve ter preconceito contra esses produtos. Nós sabemos, por exemplo, que uma gordura, um ácido graxo, é bem útil para uma célula neoplásica, do ponto de vista do tratamento. Uma dieta mais rica em lipídios é uma abordagem para tratamento de câncer. Nós não devemos limitar a nossa vida aos conceitos usuais. Eu estou fazendo um curso de hormônios, né? Alguns de vocês com certeza estão assistindo. Então, imagina você aqui o seu caminho bioquímico. Você faz a partir do colesterol, você faz toda a gama de hormônios sexuais que você tem. E aí, a gente imagina o quê? Que a gente pode inibir a produção de colesterol sem ter uma repercussão sistêmica. Você tem que ter a mente aberta, porque a partir do colesterol, você faz desde vitamina D até o 17-beta-estradiol, a DHT. E aí, quando a gente inibe a produção de colesterol, a gente só foca em caiu a coenzima Q10. Não é por aí. Quando você inibe a síntese de colesterol, você inibe todo o caminho bioquímico de síntese de todos os anéis que se completando o período fenantreno. Então a própria síntese de vitamina D está diminuída, mas você vai fazer menos pregnenolona, você vai fazer menos DEA, androstenediona, testosterona, estradiol, estrona, dihidrotestosterona, menos cortisol, menos cortisona. E aí o nosso caminho bioquímico é mudado, mas muitas vezes a gente não sabe o que está fazendo. Porque nós pensamos só em baixar o colesterol. Nós não, né? A maioria. Mas olha só. Vocês notaram nesse rodapé aqui, colesterol intramitocondrial. Vocês não acham que a síntese de hormônios sexuais passa pela mitocôndria? Claro que passa. Levando a importância da mitocôndria na nossa vida. Você sabe que o ovário, o testículo, a suprarrenal, o rim, o pâncreas, o fígado, o cérebro, o coração, todos são os órgãos, né? Eles são órgãos que não dependem da replicação celular. Eles dependem de quê para ter energia deles? Eficácia mitocondrial. Você sabe que a glicose precisa entrar no pâncreas para liberar a insulina, mas para isso ela precisa ser o quê? Metabolizada e fazer o TCA, que é o ciclo do ácido carboxílico. Então a sua mitocôndria é importante para que o seu pâncreas funcione bem. A sua mitocôndria é importante para que você funcione bem o seu fígado, o seu rim. Mas muito importante ela é para que você produza de forma eficaz os seus hormônios e faça a conversão. Toda molécula, por exemplo, P453, depende de quê? São enzimas do citocromo P453 e depende de fazer reações de oxirredução. O substrato básico deles é o NADPH. Assim como as hidroxisteroides, todos eles também. Então, quando você vê o metabolismo como um todo, você consegue entender melhor. O difícil é ver como um todo. Ou você não imagina que quando você dá progesterona para o seu paciente, se tiver alguma alteração no seu passo hemático, pode fazer colesterol ou cortisona. Se você notar, ela pode ser convertida a cortisol e cortisona. Mas ele pode ser convertido a androstenediona. Mas a princípio a gente acha que ela é metabolizada diretamente. Mas não é assim que acontece. O maior caminho da progesterona é fazer allopregnanolona, que é um neurosteroide bioativo. Mesma coisa do DEA. Você dá DEA para o seu paciente, você pensa assim, eu vou dar DEA. Muito bem, ele pode dar DEA e pela ação, né, da 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenase ele faz androstenediona, que pela aromatase vai fazer a estrona, ou pela ação direta, né, da 17-beta-esteroide deshidrogenase ele vai fazer o androstenediol, que vai fazer a testosterona, que vai fazer o estradiol, ou que pode fazer DHT. E isso é dependente exatamente da expressão de enzimas.
dentro do seu corpo, você pode fazer isso perifericamente ou nas suas gônadas ou na sua suprarrenal. Tudo depende do caminho que você vai pôr, do caminho que vai ser seguido, né? Olha um exemplo também de pensar um pouco, né? Uma depressão crônica, um aumento do cortisol, uma inflamação em baixo grau, o estímulo da endoleamina de oxigenase e triptofano de oxigenase, o estímulo do caminho do triptofano virando uma quinurenina, depois, né, gerando o ácido quinolínico, que é uma neurotoxina, ou esse caminho da quinurenina pode fazer o ácido quinurênico, que pelo contrário é um neuroprotetor. Então você fica pensando assim, não, mas então peraí, depois, quando eu pego o triptofano, eu posso fazer um neuroprotetor, eu posso fazer um neurodegenerativo. Sim. Quem escolhe esse caminho? O seu corpo. Depende de quê? De expressão genética e influência do ambiente, ou seja, genótipo mais fenótipo. Mas se você tem uma inflamação, você estimulará TDO e IDO, que são endoleamina de oxigenase e triptofano de oxigenase, e a partir disso você pode gerar problemas no seu organismo. Então vamos supor que você está com cortisol elevado, né? E esse cortisol elevado associado a uma depressão crônica, você tem uma inflamação de baixo grau. Quando você tem o cortisol elevado, você já tem um aumento do glutamato. Vocês já viram isso? Automaticamente a neurotransmissão associada ao glutamato é aumentada, então aumenta seu quê? Sua apoptose de neurônios. Então você podia fazer o que? Fazer uma proteção desse neurônio, aumentando o magnésio, ou você pode, por exemplo, ter essa hipercortisolemia, que vai aumentar o glutamato e deixa seu paciente irritado, mas que também, reflexo do aumento da norepinefrina, vai depletar potássio. Esse potássio depletado vai aumentar a sinalização intracelular de cálcio, né? E esse aumento de sinalização intracelular de cálcio vai refletir um aumento da resposta à neurotransmissão glutamatérgica aumentada, que vai aumentar tanto a irritabilidade quanto a apoptose do neurônio. Soma isso à inflamação de baixo grau, associada a uma aumento da endoleamina de oxigenase e triptofano de oxigenase, uma conversão, né, do triptofano para quinurenina, que vai seguir para formar o ácido quinolínico. Formando o ácido quinolínico, você vai ter uma neurotoxina que aumenta a neurotransmissão glutamatérgica, que em baixa de potássio pode te dar problemas, que em baixa de magnésio vai te dar mais problemas ainda. Se você associar nesse caso, tiver uma hiperandrogenismo, uma testosterona elevada, com muito risco você será um indivíduo agressivo e violento, sob estresse. Então é comportamental isso. E se você tiver magnésio mais, se você tiver ômega 3, dá para você compensar? Claro que dá. Se você der triptofano e inibir o caminho da endoleamina de oxigenase com uma dose alta de B3, você vai ajudar seu paciente? Vai. Para que nós estamos aqui? Estamos aqui para ganhar dinheiro? Estamos. Mas nós estamos aqui também para fazer o melhor do que nós podemos pelos nossos pacientes. E eu conclamo vocês a conhecer esse caminho. Eu já ensinei esse caminho para vocês. Mas aqui vamos pegar e fazer a conexão do todo. Pega um indivíduo com a depressão, com a baixa de serotonina. E eu vou dar triptofano, ou 5-hidroxitriptofano, mas eu preciso saber se ele tem ácido fólico, B12, B2, B6, né? Na deficiência de B6 e ácido fólico, ele vai fazer menos serotonina. Agora imagina num caminho bioquímico estressante. Vamos pegar esse seu paciente e pensar, imaginar que ele é um cara alcoólatra. Se esse cara é um cara alcoólatra, ele tem uma depressão, o cortisol aumenta, ele sendo alcoólatra, ele tem depressão de complexo B, particularmente a tiamina. A tiamina baixa diminui a conversão do alfa-cetoglutarato para succinilcoenzima A, com isso você aumenta seu glutamato. Se você aumenta seu glutamato, você aumenta sua neurotransmissão glutamatérgica. Você já tem uma hipercortisolemia, você já tem um estímulo. Se o seu triptofano cai, aumenta a quinolínico, você tem outro estímulo adicional. Se o seu potássio cai, você vai ter o quê? Um aumento de sinalização intracelular de cálcio, fazendo com que você tenha concorrentes que pioram a sua doença. Sem contar que o consumo excessivo de álcool vai gerar um processo inflamatório no seu fígado. Esse processo inflamatório no seu fígado vai estimular a endoleamina de oxigenase e a triptofano de oxigenase.
E aí você vai ter o quê? Somatória de problemas. O nosso corpo é um todo. Essa aula de hoje para mim é uma aula para tentar fazer vocês ver o todo. Aí você vai fazer assim, mas aí tem alguma repercussão interessante? Tem muita coisa interessante aqui. Muita coisa que tem. Vocês veem que eu não tô lá muito bom, né? Tem muita coisa interessante aqui. Hoje eles estão desenvolvendo novas drogas antipsicóticas baseadas no ácido quinurênico, ou estímulo de cognição baseada nessa neurotoxina, o ácido quinolínico. Porque na verdade o aumento da neurotransmissão glutamatérgica melhora a memória em níveis normais. Em níveis aumentados, ele é associado a desordens de atenção. A pessoa não consegue fixar a atenção no lugar. Ou agressão, irritabilidade. Então vamos ver o todo, né? Olha aqui uma olhada. Você vira essa aula. Eu fiz uma aula de glicose para vocês só para brincar com a ideia de vocês. Mas quando você olha o metabolismo como um todo, você fica pensando assim: quanto que esse metabolismo é importante, né? Quanto que esse metabolismo eu devo entender para ajudar o meu paciente? Imagina então que o seu paciente faz a glicólise anaeróbia. É um paciente com câncer. Ele faz mais alanina. Imagina você. Se ele faz mais alanina, será que a alanina aminotransferase dele não está alta? É um marcador adicional para você avaliar. Porque na verdade, se nós olharmos isso como um mecanismo de marcação bioquímica, nós temos resultados interessantes na nossa conclusão. Ou você pega e fica pensando assim: o lactato está aumentado, a desidrogenase lática está aumentada, então ele está fazendo muito lactato. Aí você olha para isso e peraí, a alanina aminotransferase também está aumentada, então ele está fazendo muito anabolismo. Além de ser um câncer que tem um processo inflamatório, um processo que inibe a fagocitose, o próton-hidrogênio gerado inibe o estresse oxidativo, é um câncer resistente à radioterapia. Se a ALT nele está aumentada, você tem problemas graves, porque você está transaminando em grande quantidade. E essa transaminação vai gerar anabolismo. Nós temos um caminho bioquímico que nós devemos entender, onde nós podemos usar isso em benefício do nosso paciente e tratá-lo com o pé no chão, com uma capacidade maior. Eu vejo esse o grande defeito hoje da medicina. Na verdade, o que nós estamos fazendo na saúde hoje é, nós tratamos o paciente, que é um indivíduo que a gente não entende. O que eu digo não entende é assim: nós não entendemos o que passa nele. Você até sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas você não sabe a fundo o que está acontecendo no seu paciente. Se você souber, o tratamento é melhor. Mas você não sabe, então olha aí. Eu conheço a doença, às vezes eu conheço, mas eu falo sempre para os meus alunos: estude o seu paciente e estude a fisiopatologia. Se você dominar os dois, você encontra uma saída, certeza absoluta. Se você domina um ou outro, você pode até acertar, mas sua possibilidade de errar é muito grande. Eu pergunto: quem conhece bioquímica, quem conhece farmacologia e fisiopatologia a fundo? Ninguém conhece, né? Tá? Eu acho assim, alguns conhecem a parte dele, mas você parou para pensar que numa depressão, uma esteatohepatite não alcoólica, uma hepatite C, faz diferença no resultado do tratamento? Claro que faz. Uma desbiose faz diferença? Claro que faz. Nós temos que integrar o conhecimento do bioquímico, da nutricionista, do médico, para levar mais qualidade ao paciente. Então imagina você: eu tenho uma desbiose. Se eu tenho uma desbiose, eu tenho bactérias estranhas habitando o meu intestino, que vão inflamar o meu intestino via ativação de toll-like receptors, estimulando inflamassomos, que vai aumentar a interleucina 1 beta, que vai gerar um caminho inflamatório no meu intestino. Como o intestino, a circulação sanguínea do intestino, por motivos óbvios, drena para o seu fígado, porque é o sistema de carregar alimentos, as interleucinas vão caminhar e gerar uma inflamação no seu fígado. O seu fígado, gerando o processo inflamatório nele, ele vai inibir a triptofano, vai estimular a triptofano de oxigenase. Esse estímulo de triptofano de oxigenase vai diminuir o triptofano básico.
o triptofano livre vai diminuir a entrada no sistema nervoso central via barreira hematoencefálica, sem contar que as citocinas caindo na circulação sanguínea vão sinalizar para o seu cérebro um processo inflamatório ativando as micróglias. No seu sistema nervoso central você vai ativar a endoleamina de oxigenase, e aí você vai ter menos serotonina, menos melatonina, e não sabe por que você tem depressão e tem desordem do sono. E aí você vai pensar o que? Esse processo inflamatório como um todo, né, vai responder no seu corpo com uma piora de um quadro de depressão ou talvez uma piora em outros quadros de doença. Será que não é hora da gente começar a pensar em ver o todo e tentar tratar o todo e não as partes? Ou mais do que isso, né, deixar de ser bobo e tentar entender o metabolismo para tratar seu paciente? Aí você pensa assim, mas aqui eu entendo, o que eu vou fazer aqui dentro? Estimular a mitocôndria, diminuir a proliferação do tecido como um câncer? Mas se você se preocupar em estimular a mitocôndria do seu paciente, isso pode trazer benefício em doenças cardiovasculares e doenças neurológicas, mas você não leva em consideração que no paciente hepatopata, no paciente renal, no paciente pancreático com diabetes, enzimas mitocondriais ou o acompanhamento da função mitocondrial desses indivíduos é importante não só na melhora da função, mas na prevenção de doenças e na evolução negativa da doença. Perfusão, coenzima Q10, inflamação. Então, se você pensar assim, eu vou tratar a depressão do meu paciente, vou dar um antidepressivo, você só está agindo num negocinho lá em cima na cabeça dele, que é fenda sináptica, e depende do antidepressivo, você está só inibindo a recaptação, né, do produto, bloqueando o receptor do tipo 2, aumentando a concentração de serotonina na fenda sináptica, que é a que uma fluoxetina faz, e só. Mas você não pensa que o seu neurônio tem que fazer mais neurotransmissor, você não pensa que a neurotransmissão, a recepção da informação do outro lado tem que ser perfeita, você não imagina que a transmissão transmembrana, a despolarização, o salto da neurotransmissão pelo nódulo de Ranvier de um para o outro, assim como você não imagina que a síntese de neurotransmissores no seu retículo endoplasmático, assim como a produção de ATP, prioritariamente na mitocôndria do seu neurônio, tem que ocorrer de forma fantasticamente perfeita. Você também não vê que o processo inflamatório sistêmico, que pode ser no seu intestino ou que pode ser no seu fígado, está inibindo a triptofano de oxigenase e a endoleamina de oxigenase, diminuindo a produção de neurotransmissores, levando a um estresse oxidativo, que vai diminuir alguns produtos importantes como ácido fólico, diminuindo o tetraidrofolato, diminuindo a conversão de triptofano para 5-hidroxitriptofano, mas ao mesmo tempo diminuindo a conversão de tirosina de fenilina para dopamina, de fenilina para tirosina. E aí você diminui a própria intensa produção de neurotransmissor, tentando aumentar a concentração de neurotransmissor na fenda sináptica sem se preocupar com a síntese. Eu acho isso um contrassenso. Eu acho isso um alto contrassenso. Aqui o que eu estava falando. Uma disfunção cognitiva, um desordem de humor, um distúrbio do sono, uma fadiga causada por um processo onde você tem um nível de inflamação no seu fígado, causada por uma doença hepática. Qualquer tipo de hepatite causa uma inflamação no seu fígado. E essa inflamação no seu fígado vai levar o seu cérebro a responder de forma alterada, ativando a sua micróglia, que é o macrófago nervoso central, gerando um caminho pró-inflamatório que vai diminuir a produção de melatonina. Isso vai dar um distúrbio do sono, vai diminuir a produção de serotonina e melatonina, levando ao desordem de humor, vai aumentar a glutamato, aumentando a instabilidade humoral, vai levar a um processo inflamatório nervoso central, vai aumentar a produção de adenosina e diminuir a resistência de ATP, dando fadiga, e vai levar você a ter desordem cognitiva, que pode, por exemplo, ser associada até uma disfunção mitocondrial ou até mesmo uma resistência vascular aumentada, ou uma disfunção cognitiva por hipóxia. E a gente não vê a ligação, né? As pessoas em geral acho que não veem muito essa ligação. Ou você pensa assim, mas então e uma epilepsia? Olha que caminho legal, né? Quer dizer, legal em termos, mas e se você pensar assim, peraí, na glicose, eu faço a glicose, no glúten entra a glicose no meu cérebro, no meu astrócito. No meu astrócito, a glicose vai formar glicose 6-fosfato e depois está na forma de glicogênio, mas ele também pode ser metabolizado e gerar piruvato ou fazer lactato. O lactato vai ser transportado e deportado pelo sistema de transporte de monocarboxílico,
né? E vai, por exemplo, no seu neurônio. Lá no seu neurônio ele vai se transformar em piruvato e vai gerar acetilcoenzima A, que vai fazer cetoacetato com oxalacetato. Vai fazer o cetoglutarato transaminado pode fazer o glutamato. Imagina você que o seu astrócito pode finalizar o metabolismo do piruvato gerando acetilcoenzima A e vai para o seu caminho rodar o ciclo do ácido carboxílico, formando o glutamato, vai fazer GABA, o GABA metabolizado pode fazer o succinato, o oxalacetato vai juntar com o acetilcoenzima A, gerando alfa-cetoglutarato, o alfa-cetoglutarato transaminado vai fazer o glutamato vai ser enfiado numa vesícula pré-sináptica no seu neurônio e vai ser liberado na fenda sináptica, excitando o neurônio pós-sináptico, que pode fazer o que? Facilitar o aparecimento de convulsões. Se você mudar o caminho, pegar o seu caminho bioquímico e fazer uma mudança, por exemplo, diminuindo a glicose, aumentando o corpo. Então você fala assim, peraí, mas se eu diminuir carboidrato, eu vou beneficiar o meu indivíduo com epilepsia? Você vai fazer menos glutamato. E ao mesmo tempo que você vai fazer menos glutamato, se você gerar corpos cetosos, como por exemplo 3-beta-hidroxibutirato, você vai estabilizar a membrana do neurônio, estimular a neurotransmissão GABAérgica, fazer uma neuroproteção. E se você conseguir controlar esse sistema, é meio caminho andado para o seu paciente usar menos drogas antiepilépticas, que trazem repercussão séria à sua saúde. Aí você pensa assim, mas dá para eu pensar em outras coisas? Dá para eu fazer mais coisas? Dá para você fazer infinitas coisas. Dá para você continuar estudando sem fazer curso. Dá para você trabalhar no seu dia a dia. Dá para você se tornar independente. Dá para você saber mais, ajudar mais pessoas. Dá para você ter sucesso no dia a dia onde as outras pessoas não têm. Dá para você ganhar mais dinheiro. Dá para você dar uma qualidade de vida melhor às pessoas que estão próximas a você. Ou me ajudem a melhorar o mundo. O nosso caminho é esse. A gente não deve passar por esse mundo e morrer sem que ele seja melhor. Eu às vezes converso com pessoas mais próximas, né? Estava conversando com a Vanderly, com a Sandra outro dia, a Camila estava junto. Qual que é o meu papel nesse mundo, né? O meu papel nesse mundo é o quê? É que eu deixe algumas pessoas aqui que depois que eu morrer possam falar assim para mim, ou olhar para mim depois de morto, evidentemente, não o meu cadáver, né? Olha, esse cara fez diferença no mundo. Esse indivíduo veio aqui, o mundo ficou melhor depois que ele se foi. Esse é o meu objetivo. Não é uma coisa muito angustiante. Esse curso de bioquímico foi um curso que, antes de tudo, foi prazeroso. Para mim foi. Se vocês aprenderam, para vocês também foi. E se você conseguir aplicar o que você aprendeu, eu vou estar muito orgulhoso de vocês. É isso que para mim é importante. Então eu deixo umas lições desse curso de bioquímica que eu deixo para vocês com todo o amor. Para mim, todo o conhecimento que eu tenho é insuficiente. Hoje, eu estava indo para Anápolis, né? Aí eu estava comentando algumas coisas, a pessoa estava comigo, falou assim, para Camila, e perguntou como é que ele sabe essas coisas, né? A Camila falou, esse cara estuda muito. Na verdade, por que eu estudo muito? Porque eu sei pouco. Mas o pouco que eu sei, eu tentei passar para vocês. É lógico que o ano que vem eu vou saber mais? Claro. Eu vou saber mais a cada dia, esse é o nosso trabalho. Estudar é para qualquer um. Aprender é uma arte. É o que eu tentei fazer, ensinar vocês, aprender. Vocês que são alunos desse curso de bioquímica, eu sempre falo, assistam uma aula várias vezes até entender. Não é aprender a decorar, é entender o pensamento. Dedicação é a chave de tudo. No nosso corpo, tudo é ligado. Então, por exemplo, você pensa assim, a mesma fibra fermentativa que você ingere via oral é metabolizada pelas suas bactérias probióticas, liberam acetato, que tem efeito anti-inflamatório e diminui o risco de lesão renal em modelos experimentais, mas você gera também o que? O ácido acético, que vai ser utilizado como fonte de energia via acetilcoenzima A, mas ao mesmo tempo você gera ácido propiônico, que libera GLP-1, que diminui a resistência periférica à insulina.
Ao mesmo tempo você ter essa baixa de resistência periférica à insulina, melhor aporte de glicose, maior aporte de glicose, mais uso da glicose como energia. Se a glicose não for em excesso, você não engorda, mas se ela for em quantidade suficiente, você terá energia para você ter uma vida melhor. Tudo é ligado, tudo é compreensível, tudo é possível de ser entendido. Sem bioquímica, você é um profissional comum. Você não quer ser um profissional comum. Eu não quero que você seja um profissional comum. Um cara do dia a dia. Aquele profissional que a gente olha ele trabalhar e vê ele falando e você vê, putz, esse cara não estuda. Eu tenho certeza que muitos de vocês iam em congressos e hoje vocês já se sentem chateados nos congressos. Porque vocês veem que a informação ela tem um ciclo, mas que vocês já sabem bastante o suficiente para ter uma consciência crítica. Eu quero criar uma massa crítica entre vocês. Vocês têm que confirmar a fonte da informação sempre. E lembrem vocês que estudar é obrigação de vocês. Porque eu sempre falo assim, tem aquela frase piegas, né? O profissional de saúde vende saúde. Mentira, ele vende conhecimento. Você farmacêutico que está assistindo essa aula vende conhecimento. Você nutricionista vende conhecimento. Você médico vende conhecimento. E se você não tem conhecimento, você vende o quê? Você não vende, você passa um 171, né? Você engana. Então tem que ter conhecimento. Não que eu queira que vocês virem expert em bioquímica e saibam tudo. Saibam o suficiente para você trabalhar com dignidade. É só isso que eu quero de todo mundo. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esse ano juntos. Foi maravilhoso. Muito obrigado pela dedicação de vocês. Aqueles que começaram o curso, que terminam o curso, aqueles que estão assistindo fora de hora, aqueles que estão assistindo no Facebook, ou aqueles que estão ficando e assistindo perseverando. Eu vi que muitos de vocês perseveraram na quarta e na quinta noite direto. É muito difícil. Nós temos quase 300 alunos fazendo o curso, mas 50, 60 eu vejo toda a aula que eu estou dando, eles estão lá presentes. A esse pessoal que está estudando, muito obrigado. E eu espero que esse curso tenha sido bom e proveitoso para vocês. Tá bom? Então, muito obrigado para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês todos.